Está começando mais um Regras do Jogo, podcast sobre Game Studies do site Holodeck Design. Meu nome é Fernando Henrique, o seu host, e estou acompanhado, como sempre, por Anderson do Patrocínio. Olá, jovens! Olá, jovas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você estiver na Ásia, é tudo ao contrário. Então, bom dia, noite, Dilma. Bom dia, boa tarde. Exatamente. Então, pessoas que estão na China, bom dia para vocês. Antes de mais nada, vamos agradecer aqui as pessoas que estão acompanhando a gente ao vivo, né? O pessoal sempre vai chegando depois dos primeiros minutos. Muito obrigado pela audiência de vocês, e a quem estiver acompanhando a versão editada no seu agregador favorito de podcasts, também sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio. Como vocês sabem, nós somos uma iniciativa independente, então se você quiser contribuir com este trabalho, você pode acessar o nosso apoia.se/holodeck ou o picpay.me/holodeckdesign e conhecer as modalidades de financiamento, de contribuição voluntária, para que a gente continue pagando hospedagem do site, o editor que trabalha junto com a gente, e esse episódio, além desse episódio, outros episódios, né, continuem chegando a vocês. E vocês podem também visitar a gente lá no TikTok, procurem lá Regras do Jogo. A gente não tá fazendo dancinhas, porém sempre tem cortes dos episódios e alguns vídeos originais também que a gente grava, conteúdos mais rápidos assim, né, que são entregues de maneira mais expressa, para que vocês acompanhem discussões relacionadas à comunicação, design e outros temas que se comunicam com os videogames de maneira geral e ajudam a gente a levar esse debate para mais pessoas. É isso, vamos apoiar criadores e comunicadores independentes para transformar essa discussão em torno do videogame em uma discussão menos mercadológica e mais crítica. Então é isso, sejam bem-vindos, bem-vindas e vamos lá. É isso. E, bom, como vocês estão vendo aí no título, ou no podcast editado, ou na live, quem está aí no chat acompanhando, hoje a gente vai falar sobre desinformação e o lúdico e outras coisas que surgirem no meio do caminho, e a gente vai falar sobre isso com a presença da Sueli Fragoso, que pela primeira vez aqui a gente estava falando em off que a gente coleciona os pesquisadores do Game Studies do Brasil, é como se fosse a nossa jornada Pokémon aqui, e a gente já trouxe todo mundo, né? Já veio o Zé Messias, a Letícia Perani, um monte de gente, mais de 2 vezes, o Thiago veio 2 vezes, o Zé veio 2 vezes e a Sueli nunca veio, né? Agora a gente está corrigindo esse erro absurdo e a gente vai conversar então com a Sueli. Seja bem-vinda, Sueli, se apresente para a nossa audiência. Boa noite. Primeiro, se vocês acharem que o meu gatinho está incomodando muito, eu não sei se está dando para ouvir, vocês me avisem, eu tiro ela, põe ela para dentro, porque não está dando mais. Mas acho que amanhã ele vai embora. Boa noite para a audiência, eu já tinha falado com vocês, é um imenso prazer estar aqui. E algumas, assim, eu não demorei para vir aqui porque estava me fazendo de difícil, não. Que eu sou meio tímida mesmo com essas coisas. Então... Você é a mestra Pokémon do ginásio Unicinos, então a gente tinha muita vontade de te trazer aqui, porque a gente já trouxe... Eu sou a mestra Pokémon do ginásio URGS. Ah, é verdade. E a gente... anos já. E a gente tava... A gente já trouxe um monte de gente da URGS, e aí tava faltando você, é verdade. Olha aí. E bom, eu peguei a fazer a clássica leitura do Lattes dos nossos convidados, né? Então eu não vou deixar essa passar também para a Sueli. Corrija se tiver qualquer coisa errada, se tiver alguma coisa desatualizada, que a gente sabe como é que é, né? É uma correria. Mas a Sueli é professora titular na URGS, onde atua no curso de pós-graduação em comunicação e graduação em Publicidade, Propaganda e Relações Públicas. É presidente do capítulo brasileiro do DIGRA. Inclusive, rolou congresso do DIGRA recentemente, né? No DIGRA Mãe, né? Digrona, como a gente diz. A Digrona. A nossa é a Tigrinha. É um bom apelido. É a Digra Baby. Sim. Bom, a Sueli também é PhD em Communication Studies pela University of Leeds, no Reino Unido, e mestre em comunicação e semiótica pela PUC e coordena o laboratório de artefatos digitais desde 2005. Lade, tá tudo certo?
Tá tudo certo, menos presidência Digra Brasil, que eu agora estou na consultoria, e o presidente passou a ser o Thiago Falcão, porque meu mandato acabou. Ah, correto. Ok. Então eu me E livrei dessa primeira parte aí. É uma coisa também do acúmulo de cargos, né? E vai trabalhando muita coisa, mas é isso aí. Outra coisa também que a gente sempre faz no início dos episódios é falar sobre essa trajetória acadêmica, né? E como a Sueli tá aqui desde que não tinha, era tudo mato, né? Aquela coisa no início do Game Studies e tal, e tem muita coisa a contribuir. Eu queria que a Sueli falasse um pouquinho sobre a trajetória de pesquisa dentro da comunicação e com videogame, com Game Studies. Como é que foi esse trajeto ao longo desses anos? Olha, a minha trajetória de pesquisa é bem irregular e eu me lembro que a gente teve uma vez uma apresentação na URGS e depois que eu acabei de falar, alguns alunos falaram que foi muito legal, porque eles tinham essa sensação assim, de que para ter um mínimo de sucesso na carreira acadêmica, você tem que ter uma linearidade e tal, então é uma boa oportunidade de falar aqui também, porque de repente tem outros, né, desregrados por aí que eu vou atingir também com isso, né? Eu fiz, na verdade, graduação em arquitetura, e aí, quando eu terminei a graduação em arquitetura, eu queria fazer um trabalho de pós-graduação, basicamente porque eu sou viciada em estudar. Era, né? Agora eu estou ficando viciada em outras coisas. Cheguei um dia que realmente só aposentando. Eu era muito viciada em estudar, e quando eu acabei a graduação, eu percebi que estava me fazendo falta mesmo. Aí eu tentei enveredar em alguns cursos de especialização e tal, para entrar com a questão dos computadores, que me fascinava muito na arquitetura, mas como eu me formei há muitas e muitas décadas, isso aí não era muito acolhido, estava muito no começo, não tinha nada a nível de pós-graduação acolhendo isso na época. E eu era produtora gráfica da editora da PUC São Paulo. Uhum. Era o meu trabalho na época. E o pessoal de comunicação semiótica estava fazendo bastante trabalho com comunicação digital e tal. E eu estava editando algumas coisas, eu sempre lia tudo que me aparecia, tudo que me caía na mão. E eu li alguns textos do Arlindo Machado e achei muito legal. Aí eu falei com ele, com a Lúcia Santaella, que era coordenadora na época, e tentei o mestrado lá. Então eu fui para o mestrado em comunicação muito atraída, eu diria até assim, bem especificamente pelo trabalho do Arlindo Machado com as imagens digitais. Aí no mestrado, eu fiz o mestrado trabalhando sobre imagens digitais, trabalhei com as questões de fundo, assim, questões conceituais que estariam por trás dos modelos 3D, meio assim, Uhum. o modelo ideológico por trás da modelagem 3D por computador. Basicamente isso. Uhum. Hoje eu colocaria nesses termos, como mestrando, eu obviamente não coloquei nesses termos. E aí, quando eu acabei de fazer isso, só o que eu dizia era computador nunca mais, né? Me deem alguma outra coisa, porque tudo que podia dar de errado dava. Era uma época em que realmente o computador era muito caro, a gente estava recém saindo de lei de proteção informática, o acesso enfim, aos aparelhos, tal, era muito difícil, foi bem puxado isso. O meu mestrado acabou sendo muito, muito teórico. Aí eu também tinha feito mestrado trabalhando, eu trabalhava na editora da PUC, depois eu comecei a dar aula, e depois eu já dava aula em 2 lugares, e eu também tinha decidido que tá, não vai dar para fazer o doutorado trabalhando nesse pique, porque eu não tenho saúde para isso. Basicamente foi, tá, não tenho saúde para isso, continuei trabalhando porque tinha que pagar as contas, São Paulo é São Paulo, né? Sim. E chegou uma hora que eu tinha 3 empregos, eu já estava trabalhando numa outra editora, eu dava aula nas 2 universidades e na terceira editora para, basicamente assim, fechar as contas no fim do mês. E aí eu estava decidida que eu tinha que fazer doutorado só fazendo doutorado, porque eu continuava viciada de estudar, porque eu queria fazer o doutorado e porque eu queria entrar na carreira acadêmica numa posição que me permitisse fazer pesquisa, o que em 2 faculdades particulares e tal não estava rolando. E aí eu comecei a tentar o doutorado no exterior. E na época, eu estava ainda cria do Arlindo Machado, tentando então trabalhar com narrativas interativas. E eu me lembro que eu fiz o meu projeto para aqueles videodiscos, sabe, analógicos, assim, que Uhum. nunca ligaram, mas poderia fazer uma narrativa interativa ali e tal. Eu fiz o meu projeto para aquilo, eu mandei o projeto, na verdade,
para 7 lugares, eu tomei 7 nãos no meu pedido de bolsa. Agradeço muitíssimo a minha irmã, que me disse naquele momento, assim, só precisa um sim, e nenhum outro não que você ouviu na vida vai ter feito diferença. Então, no ano seguinte, eu refiz todos os projetos. E, gente, eu estou falando em fazer de novo, um por um, né? Adaptando para diferentes lugares, assim. Eu refiz tudo, levando em conta o que os pareceristas tinham dito de cada lugar, e mandei no ano seguinte 7 projetos de novo. E recebi 5 nãos, e 2 sims, que foram os 2 últimos. Então, foi o dia de glória da minha vida, assim. Foi, uau, agora eu posso até escolher, né? E isso, ela tinha toda a razão, assim, basta um sim, né? E eu consegui os 2 e não podia escolher. Eu tinha o sim da Universidade de Leeds e eu tinha o sim do Instituto de Pesquisa de Frankfurt. E eu estava realmente na dúvida entre os 2, mas para Frankfurt era uma bolsa da Fundação Konrad Adenauer, que não me garantia o doutorado inteiro. Então, eu acabei optando por Leeds, que era uma bolsa do CNPq, e fui para Leeds. Quando eu cheguei em Leeds, o meu orientador de doutorado, primeiro me disse que meu inglês era uma porcaria, que eu não ia conseguir fazer o doutorado em comunicação, nunca com aquela... Enfim, tudo que todo mundo que vai fazer doutorado fora, eu acho, enfrenta, né? É bem difícil, assim, esse primeiro momento é muito difícil. E aí, um dia, na orientação, ele me disse, olha, isso aqui que você quer trabalhar de narrativa interativa e tal, quem vai desenvolver isso vai ser o pessoal dos games, porque aí não tem dinheiro, isso aqui precisa de uma indústria com dinheiro por trás, vai ser o entretenimento. E a minha resposta, vocês vão rir de mim, mas a minha resposta foi, gente, eu detesto videogame. Eu jogo muito mal, minha irmã tinha sido um Atari, eu jogava muito mal, eu achava fascinante, muito lindo, mas não é a minha. Ele falou, olha, não é assim que se escolhe objeto de pesquisa, né? O objeto empírico vai ser assim, o que interessa para o teu problema de pesquisa, então você vai ir atrás e tal. E nessa altura eu estava conhecendo, tinha acabado de conhecer uma pessoa, que hoje, até hoje, na verdade, é meu marido, que era um gamer fanático. E aí ele me deu um disco de CD-ROM, assim, de amostras, 100 jogos, não sei o quê, era só demo. Essa brincadeira, passou o tempo, a gente foi morar junto e tal, e eu um dia botei o CD-ROM no drive, ia lá e abria, e olhava uma demo, olhava outra e tal, achando sempre tudo muito ruim. Um dia eu peguei Doom e ele saiu para aula, que ele era aluno, né? Ele saiu para aula. Quando ele voltou, eu disse, cara, não teve aula? E ele falou, não, já teve aula, assisti a aula inteira e ainda fiquei falando com as pessoas, eu não percebi que o tempo tinha passado. E ali foi assim, tá, agora fui... Foi com o Doom conquistou. É uma coisa que a gente já até falou. Ai, desculpa, Sueli, te cortei. Perdão, pensei que você já tinha concluído. Pode Não, continuar. desculpa. É uma coisa que eu digo para as pessoas, não sei se era isso que você ia dizer, assim, sempre tem um tipo de jogo que te pega. Sim, é exatamente isso. É que nem droga ilegal, sabe? Assim, as legais também. Tem gente que vicia, né? Mas não vicia em álcool. Tem outro que vicia em café. É isso. As legais também. E é uma coisa, né, que eu ia comentar e é uma coisa que a gente sempre fala. Sempre tem um jogo para cada perfil de pessoa e é interessante como alguns jogos, e o Doom é um desses exemplos, né, ele continua sendo uma coisa que a gente falou quando a gente foi convidado pelo pessoal do Nautilus para falar a respeito disso, que o Doom é aquela revolução permanente, né, porque ele iniciou o debate sobre código livre nos jogos, ele iniciou o debate sobre mods, né, ele sempre foi um jogo de código aberto, desde que ele começou a ser distribuído lá na década de 90, ele ainda tem uma comunidade muito ativa de pessoas que jogam a primeira versão e fazem mods da primeira versão, tanto que nos 2 últimos jogos mais recentes da franquia, parte desse conteúdo retrô é bastante significativo, né, dentro do pacote do produto ali que eles oferecem, e é um jogo que ele ainda continua sendo paradigma para mostrar para as pessoas a potencialidade do videogame em termos criativos, né? Como que ele trabalha estética, como que ele trabalha signo, significante e significado, essas coisas todas. Então, um grande jogo. E o layout de tela, eu lembro que eu abri a tela do Doom, olhei assim, cara, troço feio. Mas é muito bem distribuído em termos de usabilidade. Então, ali foi fascinante, realmente fascinante. Aí, quando eu acabei o doutorado, eu voltei para o Brasil e
não tinha espaço para estudar game. Absolutamente não tinha. Bem mais tarde, o meu grupo de pesquisa fez um levantamento de trabalhos, teses, dissertações e tal, sobre games, e a gente constatou que naquela época, isso aí já era 97, 98, eu tenho a honra de ter concluído meu doutorado no mesmo ano que o Arcet concluiu dele. A Olha diferença só. é que ele estava na Escandinávia e eu estava aqui, né? E aí E também, né, eu também não tinha uma série de outras qualidades que ele tem, mas a primeira diferença óbvia era essa. Aí não tinha espaço aqui. A gente, quando foi fazer o levantamento com o grupo de pesquisa, a gente descobriu que tinha alguns estudos realmente pegando games, mas o game era quase um. Não tinha estudos sobre games, tinha estudos em que o game, eu não vou dizer, ele era um pretexto, porque não era bem um pretexto, mas ele era um objeto que poderia ser substituído. Então, era assim, educação de crianças e os videogames, mas podia ter sido jogos de tabuleiro, podia ter sido programas de televisão, e tinha também na medicina algumas coisas sobre indução à violência, vícios e bababá, que também era game, mas poderia ter sido outra coisa, né? E vai demorar bastante para o jogo, e não só o videogame, o jogo em geral, ser aceito como um objeto de pesquisa em si, assim, se problematizar o jogo, né? Nesse meio tempo aí que estava demorando, efetivamente eu continuava tendo que pagar minhas contas e não virei herdeira entre sair do doutorado e voltar. Então eu fui pesquisar o que tinha um acolhimento. Eu estava em universidade particular, eu estava na Unicinos na época, e essa é uma característica de universidade particular. Eu tenho muitos elogios ao Unicinos e é uma coisa de ser realista, né? Quer dizer, na universidade particular, por melhor que ela seja, você tem o espaço que você pode ter, né? Não é na URGS, eu posso dizer assim, eu vou estudar o que eu bem entender, né? E vocês vão ver que eu tenho razão. Numa universidade particular não dá para fazer essa aposta. E eu também não estou dizendo, absolutamente não estou dizendo que deveria dar, quer dizer, não dá para botar um dinheiro que vem tão diretamente da mensalidade do aluno, né, numa aposta tão. Essa pessoa que disse uma pode estar certa e 20 para cada 20 que estão erradas, né? Eu fui, então, para uma coisa que estava mais aceita, eu voltei lá para o meu tempo das imagens digitais, estudar coisas de perspectiva e não sei o quê. Quando chegou a ser um pouco mais aceito o estudo sobre internet, comunicação pela internet, que foi uma coisa que eu descobri durante o doutorado, eu não sabia nem que existia internet, né? Então eu fiquei fascinada ali. E aí eu comecei a trabalhar nessa linha, eu sabia o que era, eu tinha usado bastante, eu fui trabalhar, tanto que por um bom tempo a minha produção é voltada para a internet, eu não estou falando de game. E lentamente foi dando para botar os games nas coisas, assim, enfiar um game aqui, uma outra coisa de game ali. Mas era muito sutil, era uma coisa muito quase como nesse nível aí do game ser um pretexto. Eu conseguia problematizar coisas muito de leve e passava de novo para o que era mais aceito. Até que realmente eu entrei na URGS em 2010, e aí na URGS, já no curso de design, eu entrei pelo curso de design, né, na URGS, eu consegui um espaço mais acolhedor para estudar games. Ainda assim, em 2010, eu digo para vocês que a minha primeira turma de graduação, eu dava projeto digital, quando eu entrei com a ideia do game, a reação dos alunos foi muito ruim. Dois Então, alunos também? me surpreendeu muito, assim, aquela turma Caramba. falando, não, a gente não gosta. Eu tive uma aluna que disse, não, professora, eu não jogo nada, eu tenho vida. Porque aí a gente tem que colocar na perspectiva a visão que, assim, a gente tem um distanciamento que às vezes a gente não se dá conta, mas isso tem o quê? 15 anos, 13 anos, né? Então a percepção das pessoas ainda era muito diferente, é muito maluco quando a gente pensa como que a visão sobre o videogame mudou muito nos últimos anos, né? Dele ser esse objeto incidental para passar a ser um protagonista, né? E cara, 13 anos, 15 anos atrás, eu tenho aí 37 anos, mas assim, eu noto muita diferença de como que as pessoas recebiam quando você fala que joga videogame, em determinados contextos, assim. Então, não me surpreende muito essa situação.
Aí eu lembro até que essa mesma turma, quando eu forcei um pouco a barra para dar o trabalho com videogame e tal, no final, as reações, os trabalhos finais, eles mostraram que não, que as pessoas, primeiro sabendo o que eu estava falando, e depois fizeram coisas legais. Mas. Uhum. E aí, claramente, eu fui vendo isso que você falou agora, sabe? Assim, ao longo do tempo, eu fiquei 7 anos no curso de design, ao longo do Uhum. tempo, o espaço se abrindo. No curso de design também eu entrei no pós-graduação mais falando de interação com artefatos digitais e tal, mas consegui logo também trazer para os games, a recepção foi muito boa, mas aí eu já estava numa época bem mais avançada do que quando eu entrei na Unicinos. E quando eu fui para a faculdade de comunicação e para o pós-graduação de comunicação de volta, né, que tinha sido onde eu tinha feito minha carreira na Unicinos, eu realmente já entrei assim com o pé mais firme e pude ir adiante. Mas no começo era muito difícil aparecer um candidato, por exemplo, para mestrado e doutorado com um projeto especificamente sobre games, eu diria assim, descaradamente sobre games. O primeiro, inclusive, Nossa. que eu acho que vocês já entrevistaram, que foi a Mariana Amaro. Sim. Nossa, a gente adora ela, é maravilhosa. Inclusive, estamos devendo também mais um programa com ela. Então, vai pra agenda e outra dívida, porque ela veio aqui, acho que uma vez. Então, já deu tempo dela voltar. Mariana tem esse lugar especial por várias razões assim, no meu coração, e um deles foi por ter sido a primeira pessoa que eu abri o projeto e estava lá falando desse povo aí dos Game Studies. Eu fiquei, meu Deus, sabe, essa pessoa. Ela tinha feito o TCC dela na PUC com o André Pazzi, que é outro que também reconhece essa existência e tal, mas que eu, enfim, nunca tive a oportunidade de ter uma relação assim de orientadora e tal. E a gente nunca teve na mesma instituição. Então foi uma chegada, eu ganhei de presente do Pazzi, basicamente isso. Ganhei de presente. Sim, muito bom. E aí eu acho que agora a gente pode adentrar no tema do episódio, né? Que é um dos seus projetos de pesquisa atual, né? Que é sobre desinformação e prática lúdica. Conta pra gente o que já tem, que dá pra ser até falado, né? Quais foram as coletas, os resultados, o que é o projeto, né? Vamos adentrar nessa coisa, até porque a gente tá eu não sei se era uma coisa inevitável, né? Mas a gente está passou por uma extrapolação dessas questões de violência online, e aí felizmente, com a mudança de governo, né, o Flávio Dino reorganizou a Polícia Federal e colocou uma centralidade nas investigações, e a gente teve alguns resultados já positivos sobre isso, né? E tem vários grupos que estão monitorando também os grupos onde ocorre a radicalização e tal. E aí acho que a gente é até propício a gente falar sobre isso nesse momento, né? Então, Sueli, se quiser começar. O Anderson quer perguntar. Quero fazer só um apontamento que eu acho que é bastante importante dentro da pauta que a gente elaborou aqui, né? Hoje em dia a gente vê em muitos lugares o tal do lúdico, esse ente que às vezes surge de maneira abstrata, né? A gente fez até um programa recente falando sobre ludicidade e processos de recursos humanos, gamificação, uma série de coisas, e o lúdico ele tá ligado de maneira intrínseca, né, com o tema da gamificação. E aí existem aquelas confusões entre ludicidade, divertimento, fruição, é tudo muito maluco, as fronteiras elas são muito complexas, e eu acho que ninguém melhor que a Sueli também para delimitar, né, um pouco essas questões, e assim, é óbvio que a gente não tem a pretensão aqui de esgotar o tema, mas eu acho que ajuda muito passar um pouco por cima desses conceitos para a gente fluir melhor, né, no nosso programa e nas explicações, e a gente está aqui para extrair o conhecimento e aproveitar, usar a Sueli como nossa professora. Então, com a fala, por favor, Sueli Fragoso. Eu
não preparei, portanto, não estou em aula. Não, tudo Eu vou bem. avisar uma coisa assim, ó, para o pessoal da live e para vocês, tá? Quem for editar, talvez depois tenha que cortar, porque se meu gato voltar a miar, eu vou abrir essa janela. Porque, Tem problema, assim, não tem gente, problema. eu tô enlouquecida aqui. Eu tô assim, pô, agora ele para, né? Não tem jeito. Então, se ele voltar a miar, eu dou uma paradinha, abro a janela, porque não vai dar, não. Ele quer participar da live de qualquer maneira. Será bem-vindo, gato. Vou contar como é que o mais novinho, né? Ele é um nenê, é tudo bonitinho, então vai ser aquele que causa aquele frisson, sabe? Ele sabe, por isso que ele quer entrar. Eu vou contar como é que esse projeto nasceu, que eu acho que é uma coisa interessante. Eu até contei uma vez falando com o pessoal, o Messias e o Ivan Mussa, no negócio da Intercom, né? Que ele nasceu bem naquela época da CPI da Covid. Eu estava Uhum. acompanhando a CPI da Covid, olha lá, já voltou, dá licença, só um minutinho. Tá. Agora é uma questão de tempo, teremos silêncio, porque uma abrir a janela e caminhar para lá, mas enfim. Eu fiz o escritório no fundo da minha casa para não acontecer esse tipo de coisa, e, né, evidente. Naquela época lá da CPI da Covid, tá, uma coisa que me chamou muito a atenção, já vinha de alguma forma, assim, num outro canal na minha cabeça, mas eu não estava tão consciente disso, era como era divertido. Uhum. Sabe, a gente se divertia. Eu acompanhava muito com o gamer de esquerda, que tinha sido me orientando também. E assim, Uhum. eu lembro de acompanhar as gargalhadas, aquilo ali. E aí depois eu ia comentar em casa, tá? E meu marido falava, eu não sei como é que consegue achar graça, isso é uma desgraça, né? E é uma estratégia de sobrevivência, na verdade. A gente ri, né, de algumas coisas, assim. E eu estava pensando muito nisso, aí eu entrei naqueles grupos que faziam alguns apoios e tal, e trabalhando com documentos e coisas assim, ali não tinha graça nenhuma, né? E é claro, entravam 200 pessoas e acabavam duas, porque as pessoas iam embora. E aquilo estava me chamando a atenção. Eu já tinha também falado uma vez sobre esse poder do meme para a comunicação política, numa palestra, Uhum. e eu comecei a perceber assim, tá, por que eu assisto com o gamer de esquerda? Eu assisto porque ele me faz rir enquanto eu estou assistindo. Indignada eu já estou, né? Eu preciso, para estar indignada, eu assisto sozinho. E aí eu estava percebendo esse mesmo efeito que eu percebia nos memes. Nesse Uhum. momento, me cai na mão um trabalho que, se não me engano, pode ter sido a Mariana que me mandou, mas enfim, alguém me mandou um trabalho, era um texto da Wired falando do QAnon ser um ARG. Aham. QAnon, aqueles malucos lá do Trump, né? Ser um ARG. E eu fiquei assim, tá, QAnon é um ARG, vamos ler. E eu li e foi meio, cara, legal isso aqui. Será que no Brasil isso acontece? E aí eu fui tentando desenvolver essa ideia, né? Enquanto eu fazia o projeto de pesquisa, que eu fiz o projeto com o CNPq, então tem todo um tempo de preparar o projeto, escrever, montar bibliografia, toda aquela coisa, e eu tenho esse hábito que já deu para descrever quando eu falava, deu para perceber quando eu descrevia a minha trajetória, de mudar de assunto, né? Então não era o que eu vinha estudando, eu vinha estudando outra coisa. E aí eu tive, então, fazer uma pausa e buscar essa bibliografia de desinformação e tal. E aí, assim, QAnon. Bom, QAnon é muito mais. É um tipo muito específico, é uma coisa da teoria da conspiração, uma narrativa mais consolidada e tal. Então, eu fui buscar essa bibliografia sobre teorias da conspiração para escrever sobre isso. E eu estava o tempo inteiro assim: isso ocorre aqui no Brasil? A gente tem, né? A gente tem QAnon rolando aqui ou não tem? Uhum. E ao mesmo tempo que eu fazia o projeto, eu tentava buscar evidências dessa estrutura de jogo, que poderia não ser um ARG, poderia ser um ARG, poderia ser outro tipo de coisa, no modo como a desinformação circulava no Brasil, apostando que estaria em alguma coisa com uma narrativa mais forte, mas de repente não estava, né? Quando eu mandei o projeto, quando eu terminei o projeto, eu não tinha realmente encontrado evidência de nada que fosse tão explicitamente jogo, né? Uhum. Para alguém que tem um conhecimento assim de estar, porque dizer é lúdico, é jogo, é fácil, né? O problema é assim, por que é jogo, né?
Então, para alguém que tinha se dedicado por um tempo a pensar por que uma coisa é jogo ou não é jogo, eu não tinha encontrado nenhuma evidência que me permitisse dizer a desinformação como jogo. Então, eu cuidei, né, para mandar um projeto dizendo a desinformação e o lúdico. E esse lúdico eu tinha colocado num sentido muito amplo, porque eu já tinha verificado, já tinha percebido algumas coisas, relacionando, por exemplo, desinformação e mídias de entretenimento, que eram extremamente, mas não é possível, né? Ele ficou miando lá de fora. Eles eram extremamente. Dá licença um minuto, não vou poder, dá licença. Tá bom. Tudo bem. Os gatos sempre são as Caramba! alegrias da live. É bom demais, cara. Eu abri a janela e ele estava miando na porta. Bom, agora, É gato, agora, gato é assim. agora só vai ter só vai ter passando na minha frente e tal, mas isso é, né, de praxe. Isso O aí chat já gosta. parte do jogo. Ah, aí como eu estava falando, né, eu não tinha percebido. Ah, não, peraí, não dá, né, gatinha? Eu não tinha percebido esse indicativo de jogo, mas eu tinha percebido algumas coisas de relação com a mídia de entretenimento em geral, muito curiosas, né? Em circulação ali nos grupos e tal que eu estava observando. Então eu quis deixar o lúdico num sentido realmente muito amplo. Eu não quis usar o divertido, né? Uhum. Divertimento, porque eu achei que era menos amplo, na verdade, do que falar lúdico. Agora, eu confesso que quando vocês estavam falando sobre isso, né, eu fiquei meio com medo, assim, fiquei pensando, cara, eu não trabalhei o conceito de lúdico, divertimento, entretenimento e tal, e sei lá, se eu não usei errado, sabe? Então, de repente, eu preciso assistir essa live de vocês aí, porque eu não sei, talvez eu tenha pisado na bola. Ah, não, mas aí eu acho que serve só pra gente engajar as pessoas que estão escutando dentro de uma mesma linha, né, de raciocínio, assim, então tá tudo bem. Mas que bom que a gente sabe quais são os termos e os limites que você vai tratar, porque eu acho que ajuda melhor, quem tá ouvindo, principalmente. É mais nesse sentido mesmo. A minha problematização foi no sentido de para Vejo colocar em gatos na termos live, não leigos e disse de quem não está quais. tentando aprovar projeto por CNPq, foi muito a gente. Um dos poderes da desinformação que não está sendo devidamente estudado e explorado pela esquerda, eu diria, tá? É o poder de entretenimento, é o quanto é divertido. Né? Então, quando a gente tinha, por exemplo, aquele famoso jogo lá do Bolsomito 2018, sei lá, de dar porrada em pessoas na rua, a gente ficava indignado. Aí a gente faz depois, para a próxima eleição, o punho de aço, mas assim, sempre levando um pouco, a gente leva mais a sério. E eu percebia em algumas coisas, algumas peças desinformativas que eu observava, assim, um nível de deboche, sabe? Você pegava lá um post do Carluxo no Twitter e a gente estava debochando do post, mas eu não sei quanto que as pessoas por trás daquilo não estavam debochando também, entendeu? Uhum. E causando, a palavra causando, né? Então, assim, eu fiquei muito, tem um nível aí de entretenimento, de diversão, que a gente não está percebendo e que a gente não está explorando. E comecei o projeto indo nessa direção, tá? Isso, o projeto iniciou em fevereiro do ano passado, né? Daí para cá, entrou uma pessoa no pós-graduação, que é a Jaqueline Del Bosco, que está fazendo comigo um projeto. Ela entrou justamente com o projeto do QAnon como ARC, Uhum. né? E agora, então, ela entrou e se aliou diretamente no meu projeto. Nós estamos investigando isso, né? E a Jaqueline já está pegando algumas coisas assim muito interessantes em termos de convergências com essa ideia do ARG no Brasil, tá? Que eu posso até revelar daqui a pouco, não vai ter problema nenhum. Mas, enfim, foi uma coisa mais, é bem recente essa descoberta aí que a gente teve.
É interessante porque, nesse sentido que você está dizendo, a gente observa também, né, empiricamente, que os canais que hoje se propõem a ser, a continuar sendo uma oposição ao Bolsonaro e à extrema-direita de maneira geral, são canais que ou eles começaram ou eles enveredaram pelo entretenimento, né? A gente tem o Meteoro, a gente tem Galãs Feios, tem uma série de escolhas que foram todas pro campo, do humor, assim, né, desse humor, dessa ludicidade de fazer a piada, o meme. Agora quem tá em alta é o Thiago Santinelli, né, e ele é um Sim. cara que tá usando bastante essa linguagem e essas escolhas estéticas também, porque ele trabalha muito com meme nas lives dele, para poder construir essa crítica toda. E isso vai muito nesse sentido do que você está dizendo, que é uma coisa que já foi amplamente dita, né, do quanto que a gente demorou para perceber um pouco e a utilizar essas ferramentas, e aí tudo isso tem um custo ideológico enorme, né, no campo da disputa, principalmente nos espaços digitais, que hoje em dia eles estão sendo essa incubadora, né, de uma série de percepções políticas, mas é bastante interessante pensar dentro dessa perspectiva, porque eu lembro quando saiu esse texto da Wired, e saiu também outras coisas similares, né, no Washington Post, em outros grandes veículos assim, e é bastante interessante, faz muito sentido para mim, né? E é muito bom a gente saber que de alguma maneira a gente está trazendo esse estudo para o Brasil, porque eu acho que é necessário, já que a gente não tem uma perspectiva tão boa, assim, né? Tão otimista de continuidade desse cenário atual depois dos 3 anos e meio que ainda restam do governo Lula, né? Tudo uma grande incógnita. O Lula já é uma pessoa de uma idade bastante avançada e a gente não sabe o que vai acontecer nem no campo da ciência no Brasil, que assim, todas essas mudanças significativas e otimistas que a gente teve do começo do ano para cá, né, como revisão da bolsa, o anúncio de abertura de uma série de editais e um investimento, um cuidado em massa com a educação no Brasil, a gente não sabe durante quanto tempo que isso vai durar. Inclusive, é uma conversa que eu tenho bastante com o meu orientador, que é uma pessoa que a gente admira bastante, o Sérgio Amadeu. Ele falou: olha, faça tudo o que você tiver para fazer na academia nos próximos 3, 4 anos, porque não sabemos para onde iremos, mas estaremos todos de mãos dadas juntos, né, no próximo inferno que a gente tiver que enfrentar. E é basicamente isso. É uma coisa interessante, né? Porque assim, eu entrei no movimento estudantil, vocês vão rir, né? Mas eu sou a vovó dos game studies, né? Eu entrei no movimento estudantil em 1979, na época em que a nossa grande pauta era o que criticamos hoje, né? Era a anistia ampla, geral e restrita. Porque era isso ou nada, né? Assim, não era, né? Ah, mas que anistia queremos? Era, vocês querem essa, vocês querem nada, né? Sim. E então era, tá bom, então nós queremos essa daí, que era a anistia possível. E o movimento estudantil, eu me lembro claramente, assim, de perguntarem, e eu falo, olha, assim, não tem festa melhor, não tem, e tem, né, tinha já essa coisa de falar da esquerda festiva, né, e sempre teve, assim, sempre teve uma coisa de diversão, você não junta um bando de jovens e tal, eu estava no movimento secundarista, você não junta um bando de jovens e não dá uma festa, não dá uma diversão, e isso acabava sendo uma coisa muito leve, mas assim que a gente começava a falar em política, seriamente, assim, vamos parar de falar do que vamos beber hoje, ou quem está saindo com quem, vamos falar de política. Todo mundo ficava muito sério, né? E agora vamos falar muito sério. E eu acho que esse é um problema que nós temos, que a esquerda não entendeu ainda, né? Que não é assim, que não é para falar sério, né? Mas que dá para falar sério sendo leve. A gente fica meio tenso. E a gente, no mundo acadêmico, é pior, né? Porque eu estou falando no mundo acadêmico, e aí, de repente, eu dou um exemplo qualquer, que seja um exemplo que, sei lá, eu falo isso que eu falei agora, olha, quando eu estava no movimento estudantil em 79, aí alguém vai levantar a mão e falar, não tem uma objeção, isso é um personalismo, isso é levado para o pessoal, você não pode generalizar, tá, mas eu não estou generalizando. A gente já vira uma outra discussão, né? Eu acho que tem uma leveza que a gente perde,
e a gente perdeu no mundo acadêmico, não é à toa que ele está em crise, e a gente perdeu quase sempre na esquerda, a gente deixou de lado, né? Essa leveza que o Lula tem, por exemplo. Né? Por que o Lula é um cara tão fascinante? Porque ele fala, todo mundo quer comer picanha e tomar cerveja, e isso aí, assim, que outro político faz esse tipo de coisa no Brasil? Sabe? Então, a hora que ele é tão popular assim, tem um pouco desse apelo, né? E que o pessoal da direita que estava explorando esse lado do entretenimento, eu não acho que eles estavam fazendo nenhum apelo à leveza, muito pelo contrário, de leve, eles não têm nada, mas de alguma forma eles geravam o mesmo tipo de prazer, que é o prazer de identificação. Quando o Lula fala, todo mundo quer comer picanha e tomar cerveja, a gente pensa, pô, sou eu. Né? É a mesma identificação de quando um bando de maluco agressivo metido a chão fala, vou pegar uma arma e enfiar, sabe, vamos matar a petralhada aqui do Acre. Sabe? É o mesmo tipo de sensação de identificação com o político. A questão não é o que está na cabeça das pessoas que se identificam, né? Essa é a diferença, mas é dizer o que o outro pensa que vai ser legal de fazer. Né? E, lamentavelmente, tem gente que acha que é divertido falar que vai metralhar todo mundo. Perfeito. Para mais, ouçam Titãs Comida. É isso. Uma coisa muito interessante é que quando eu comecei a coletar material e tal, eu tenho isso para publicar ainda, então em primeira mão, o holodeck. Breaking news! Breaking news, Quebrando notícias. Aquela. Tem o pessoal usa nas lives, né? O som do Breaking News da CNN. E assim, você ouviu primeiro no holodeck, e uma vez eu estava numa palestra, ela disse assim, quem disse isso primeiro fui eu. Então, eu tenho até algum material que já está organizado e tal, sobre pessoas usando entretenimento como justificativa para dizer que uma certa coisa é verdadeira. Então, você usa a mídia ficcional, vai falar assim, olha, e é bem interessante, em geral vem com o discurso do Enes, mas às vezes não. Então, é assim, olha, tá vendo quantos videogame falado em alienígena? Sempre esteve aqui na nossa cara. E aí você fica assim, cara, o cara tá provando que é real uma coisa baseado no fato de que mídias de ficção estão falando disso. É um negócio que, para mim, assim, tem um apelo super importante e tem muito exemplo disso. E tem muito exemplo, inclusive, com videogame, das pessoas usando, assim, tipo, estão tentando fazer os nossos jovens se acostumarem com a ideia de que, por exemplo, existem alienígenas, e é para fazer com que eles se acostumem que tem tanto videogame. E vai dos dois lados, sabe? O videogame prova que eles existem e prova que tem ali uma ideologização, não sei lá o que. É muito interessante esse diálogo. Ele não é um diálogo fácil de a gente dizer assim, então, sabe, se a gente fizer uma peça desinformativa ser engraçada, ela vai... Como? Ou se a gente fizer as pessoas terem uma relação com uma teoria da conspiração como um jogo, como fizeram lá com o QAnon virar ter uma estrutura de ARG, ela vai colar. É muito mais complexo que isso. Sim. Então, tem uma relação que passa, uma relação transmídia do entretenimento com a desinformação que precisa ser muito estudada. Eu acho que tem uma grande coisa aí. Sim. Inclusive, fala, Anderson, que me deu um branco agora. Eu tava pensando numa pergunta, ela sumiu. Eu vou lembrar aqui. Que isso? O cara desmemoriado. Pois é. Eu entendo perfeitamente, isso acontece para mim o tempo inteiro. Então, você está ficando velho, é isso, entendeu? Passa dos 24 é só decadência. Oh, 24, meu Deus, que cara, velhice. Não, eu já passei. Quando eu percebi que eu não tinha mais subida, era 24 ali. Depois dos 24 eu
percebi que notícia era. é que você ainda está subindo, viu? Você Não, não faz não. ideia o que vai ser a queda, cara. Aqui já é decadência. Eu, eu tô chegando nos 38, mas eu tô na flor da idade, mocidade jovem, esse é o meu nome do meio. Eu fiz 60 esse ano e, cara, Tá ótima. é que o corpo não acompanha, porque a É. cabeça queria mais era estar me divertindo, mas o corpo não adianta. Então, se Quero chegar nos aproveitem 60 sim. jovens, aproveitem jovens para fazer tudo enquanto seu corpo aguenta, Sim, porque a hora que ele não aguentar, você terá boas lembranças. exato. Ai meu Deus, eu não lembrei ainda da pergunta. Anderson, dá seguida aí. Eu preciso Não, de. não, Eu vamos preciso lá. de ruído de fundo aqui, a conversa rolando, e aí eu, né, vou relembrando. Tá. Eu acho bastante interessante esse lance do monitoramento dos grupos online, que eu acho que é uma coisa que a gente está começando a perceber agora. E aí eu queria, dentro ainda desse tema, a Sueli falou que não tem problema nenhum em falar, como que tá a percepção, né, acadêmica no Brasil hoje em relação a esse lance do QAnon, que ela comentou que está começando a ser estudado. Eu acho que é um ponto bastante importante para a gente conseguir seguindo, até porque isso tem muito a ver também com uma certa reatividade que a gente precisa construir, né? A gente precisa entender como que esses grupos estão agindo, qual é a metodologia deles, porque existe uma necessidade de um letramento digital, que é uma coisa que eu já vejo que está acontecendo, mas talvez não esteja acontecendo em todas as frentes possíveis. Essa frente, por exemplo, do QAnon é uma coisa que para mim ainda é novidade em se tratando de Brasil, até porque aqui a gente não tem necessariamente essa organização, mas a gente tem outras que se espelham, né? A gente tem um reflexo dentro da materialidade brasileira que vai trabalhar muito dentro dessas táticas. O MBL é o exemplo mais evidente, mas a gente tem também outros, né? Outros think tanks que vão agir dentro dessa perspectiva. E esse letramento digital ele precisa acontecer, né? Dentro dessa materialidade, e é esse letramento que vai dar para a gente as maneiras de combater essa desinformação, de tratar a nossa ludicidade, de não demonizar a ludicidade quando ela está dentro do nosso campo, né? Porque também tem uma questão que acontece bastante, que é essa condenação da esquerda festiva e dessa situação toda, né? É uma condenação quase moral, como se a gente não pudesse ter diversão no nosso campo e como se essa diversão não pudesse ser aliada, né? Como se todo mundo tivesse a ser muito sisudo, né? E se a gente não for sisudo o suficiente para combater essa ideologia nefasta, né? A gente não vai conseguir com uma seriedade possível ou necessária, talvez necessária seja o que mais cabe aqui, enfrentar, né, nas linhas disponíveis que não só a academia, mas também a militância de rua, né, a gente não conseguisse cumprir com as táticas necessárias. Então, fala um pouco pra gente como que tá essa situação no Brasil, como que a gente tem percebido e quais são as condições materiais próprias, né, no nosso país. Exatamente o que você falou da condenação da ludicidade, assim, e é engraçado, agora eu falei exatamente isso e me veio na cabeça a vírgula sonora lá do Medo e Delírio em Brasília, que é outro bom exemplo, né, pô, assim, exploração da ludicidade, Sim, né, para fazer as pessoas se ligarem em clipping de notícias, sabe, é um negócio incrível como você consegue fazer um clipping de notícias, que é um troço chatíssimo, passar sempre muito interessante, né? E a hora que eu falo a vírgula, eu não sei dizer nem qual, todo mundo sabe, entendeu? É Uhum. muito legal isso, né? Mas tem sim, essa condenação, ela é moral. E quando a gente fala dos outros, em geral, da direita e tal, conservadores, moralistas, né? A gente precisa parar também, sabe? De vir com uma coisa, senão você tem que ser, sabe, sisudo, que foi a palavra que você usou e tal. Nos grupos, uma coisa que eu percebi que foi muito curiosa, que vai em direção a essa questão do QAnon, que os meus dados me permitem falar com alguma segurança, né? Alguns grupos que eu estava acompanhando, você nota com muita clareza uma inserção de coisas que vêm diretamente do QAnon. Então, assim, drops by Q, né? Os caras pegam e traduzem, né?
e vão jogando ali dentro, às vezes colocando a mensagem em inglês e a tradução, dizendo, olha, isso aqui é o que eu estou avisando e tal. Então, assim, perfeitamente colocado, com alguma regularidade em geral, tá? E eu notei uma coisa bastante interessante. Quando a coisa vem nessa narrativa específica QAnon, ela não cola. Então, as pessoas dos grupos, elas não comentam. Só que as pessoas que postam isso nos grupos, que em geral é o administrador do grupo, os administradores do grupo, então postam em nome do canal, em nome do grupo, eles não deixam de postar. E isso, para mim, é um indicativo muito forte de indução artificial dessa postagem. Sim. Quer dizer, tem alguém por trás falando, mas eles não estão respondendo, mas você continua fazendo. Então, assim, mas isso é tipo 6, 8 meses de postagens ao longo do dia, em que você faz comentários de vários tipos, e alguns tipos sempre têm resposta, e essas que vêm direto que ou não, nenhuma resposta, mas elas não param. Então, eu acho que esse é um primeiro fator importante, assim, que é a narrativa, a historinha por trás do que ou não, ela vindo direto naquela versão, ela não cola. Então, cola que o Trump é um grande herói, cola isso, cola aquilo, mas a história como um todo e aquele específico tipo de pista não cola. A minha orientanda, Jaqueline, está fazendo agora, ela está para qualificar no mestrado, na pesquisa dela, ela acabou verificando que começou a acontecer um movimento um pouco mais próximo do que o Anon, numa época em que estava muito clara, de novo, a diversão do engajamento político, que foi aquela época que a gente chama dos patriotas aqui, né? Que a gente estava se divertindo muito fazendo meme com o cara no caminhão e tal. As pessoas estavam se divertindo muito naqueles acampamentos, sabe? As pessoas estavam se divertindo. Tá bom, vocês vão falar, tá, mas eu passei na frente do acampamento, era um bando de velhos jogando piriba, mas tá bom, mas era isso que eles podiam fazer, entendeu? Sim. Era diversão. Né? E dava para perceber, quando tinha aquelas coisas assim, os velhinhos marchando, cantando, tô falando dos velhinhos, é tudo de inanidade, tá? Mas eu não estava lá, né? Quem estava lá é aquele velhinho. Marchando, fazendo soldadinho, batendo, sabe? Fazendo. Aquilo os caras estão se divertindo, a gente pode achar o que quiser, quando a gente fala assim, mas é ridículo, mas é isso, mas é aquilo, você está julgando a diversão ali. Os caras estavam se divertindo. O fato de que essa diversão tem que vir disfarçada, estou fazendo a série e tal, é um outro assunto. Mas a gente falava o tempo inteiro como reação a isso. Pô, o Lula tirou os bingos, olha aí. Né? Então, assim, esse fator ele é fundamental, sabe? Assim, onde é que as pessoas têm essa possibilidade de ter um convívio lúdico? E a esquerda precisa desse convívio lúdico. No entanto, a tentativa de induzir a narrativa QAnon, ela me parece, tá, pelos meus dados, que ela não cola no Brasil. No entanto, os elementos QAnon separados, eles colam. Mas, por exemplo, eu não vejo tanta reação à ideia do adenocromo e coisas assim nos grupos brasileiros, como eu vejo reação a ideias mais, devia ter singelas, tipo a vacina, sabe? Então, eu não vou, eu ia falar assim, se eu fosse fazer isso num grupo, mas eu não vou falar o que eu ia fazer, porque, né, vai que alguém faz. Mas assim, os meus dados me dão a perceber que talvez essas estratégias, não é assim, não dá para fazer isso no Brasil, não dá para criar uma narrativa que o QAnon no Brasil. Mas, para a nossa grande alegria, não está sendo criada. Tá? Não foi um sucesso criado. E pelos dados da Jaqueline, que são os que ela coletou, estava indo nessa direção e, de repente, parou. Porque ninguém percebeu. Por isso que eu falei, eu não vou falar ainda. Né? Até porque uma coisa que me incomoda profundamente, é que eu acho que eu vejo nessas ações aí que a gente testemunhou de 2013 para cá, uma percepção muito perspicaz sobre a internet e um uso muito elaborado de coisas que quem desenvolveu, quem sacou sobre a internet, fomos nós na universidade, em geral pessoas de esquerda que estavam estudando interações pela internet. Então me dá muito medo, né, de estar decifrando essa relação dos games e isso ser mobilizado novamente
entre muitas aspas, pelo outro lado, pelo lado que não me agrada, né? Hum. Por pessoas que defendem o que eu não gosto de ouvir. Ah, porque, para mim, por exemplo, quando as pessoas começam a fazer esse tipo de mobilização online e tal, ah, cadê as referências? De onde veio esse conhecimento, sabe? Ah, foi o Steve Bannon, foi não sei, mas quem eles leram? Eles leram os mesmos caras que eu, sabe? E no Brasil tem muita gente trabalhando com isso também, com os grupos anti-vacina e tal, e eu não tenho nenhuma dúvida, as pessoas estão lendo a gente muito mais do que a esquerda está lendo a gente. Sim. E isso me incomoda. Uhum. Tem até uma questão importante, né, que mostra como que essas pessoas leem o nosso comportamento e as nossas táticas, que é o seguinte, você comentou muito bem o exemplo do Lula mencionar picanha e churrasco e cerveja, essas coisas todas, né? Que são signos muito importantes para trazer para as pessoas o sentido da fruição dos bens da vida. E quando a gente para pensar no pessoal que estava acampando na frente dos quartéis, o que eles estavam fazendo? Churrasco. Né, como que eles estavam socializando dentro dessa realidade, utilizando esses mesmos signos, não necessariamente como um discurso, mas dentro do campo lúdico para manter essas pessoas dentro dessa ideação, né, e para conseguir fazer com que esse movimento tivesse uma continuidade, eles estavam trazendo essa fruição, né, e era uma fruição não como discurso, mas como prática, o que tem um poder de cativar as pessoas e de manterem as pessoas engajadas dentro de um ideal, né. É um pouco como acontece no videogame, quando a gente tem uma série de condições que mantém o jogador engajado, e é o que acontece fora do campo dos jogos, mas ainda dentro de uma relação social que precisa que o interesse dessas pessoas seja capturado, né? Então, em vez dessa austeridade, desse comportamento sisudo da ideologia, né, eles vêm com uma prática que é muito voltada para essa situação toda que eu estou trazendo aqui como exemplo. E é muito importante a gente perceber isso, porque de fato eles estão empregando essas táticas todas, né, de uma maneira que às vezes é muito mais interessante, né, ou pelo menos tem um aporte ali que a gente não consegue colocar como prática por uma série de razões também, né? Por falta de dinheiro, de financiamento, de tempo e de uma série de outras coisas, mas eu consigo ver claramente essa relação. E aí, isso que eu tô falando aqui é mais um complemento em cima do que você disse, e é um pouco como eu trouxe também ali na minha pergunta, né? Por isso que eu especifiquei as condições materiais no Brasil, porque obviamente a gente não tem a mesma cultura dos Estados Unidos para uma série de relações sociais, mas a gente também percebe uma preocupação na importação desses valores culturais, que é o discurso, por exemplo, da liberdade de expressão como um valor absoluto. A gente tem uma série de vídeos e de pessoas invocando emendas constitucionais dos Estados Unidos para Isso justificar daí é inacreditável. golpe. Então assim, eu acho que existe ainda um distanciamento no comportamento das pessoas em relação a essa valoração, né, cultural dos Estados Unidos, e eu acho que isso é um pouco também que ainda causa um distanciamento dessa cultura QAnon mais imediata, mas aí alguns elementos eles são absorvidos, né, pela nossa materialidade, mas talvez exista também uma tendência de fortalecimento, né, dessa cultura dos Estados Unidos no campo da direita, porque os Estados Unidos eles são um grande paradigma ideológico, né, dos neoliberais. E eu acho que, de novo, né, uma potencialidade apenas de aproximação conforme os anos forem passando e eles forem aprimorando esse discurso, porque a gente também não pode subestimar, existe um aprimoramento ideológico dentro do campo deles, né, um aperfeiçoamento, e conforme esse refinamento for acontecendo, em algum momento pode ser que haja uma retomada, né, dessa condição toda, não sei, tô discorrendo aqui no sentido de que a gente ainda tem alguns campos férteis para serem estudados, e quanto mais cedo a gente passar a perceber isso, melhor a gente consegue elaborar as nossas táticas dentro de uma estratégia maior.
Ó, Eu vou querer voltar um pouquinho lá no churrasco do Lula. Vamos lá, vamos pro churrasco. Então, assim, o que eles fizeram eu devo estar com fome, né? Não jantei ainda. O que eles fizeram nos acampamentos? Fizeram churrasco, né? E eu imediatamente pensei, cara, na hora, se me vê essa estrutura de jogo meio Oblivion, sabe? Com os portais que tu tem que fechar, né? Uhum. E eu fiquei pensando assim, eu me lembro na época que eu fiz uma piada, assim, cara, mas compra um monte de camisa verde e amarela, pega todo esse povo que tá passando fome, bota lá. E aí, de repente, aconteceram algumas situações Sim, assim, mas como foram poucas pessoas, essas pessoas, inclusive, foram hostilizadas e tal. Agora, você imagina, você chega lá, Jânio Quadros fez isso na eleição lá de, sei lá, 1980 alguma coisa, que ele parava o caminhão e descia um bando de gente, para fazer campanha para ele e recebendo dinheiro, né? E a gente que estava fazendo outras campanhas, consegue, cara, vai fazer o quê? Se desse um grupo de 100 pessoas em cada acampamento desse, que vai todo dia lá comer churrasco, tocava para acampamento, uhum. sabe? É uma coisa assim. E aí foi, não, mas, pô, fazer um negócio desse com as pessoas e tal, pô, tu não tá tirando a pessoa da situação de rua, tu não tá. Tá bom, mas tu tá deixando ela comer churrasco, caramba, sabe? Come churrasco hoje, amanhã não vai ter churrasco, porque nós vamos acabar com o acampamento, mas então aproveita e come churrasco hoje. E mas a gente criticava. Quando eu falei isso, assim, quando eu falei, pô, podia, né, levar as pessoas com a gente fala, nossa, o mundo caiu em cima de mim, porque eu estou aqui para resolver o problema do morador de rua, sabe? Da pessoa que está passando por problemas de insegurança alimentar e tal. Cara, uhum. eu não sei resolver isso aí, eu não sei, tá? Mas eu sei jogar videogame. Então, assim, quando tem um monte de acampamento espalhado pelo país, tu tem que pegar um mini boss de cada vez, ou tu tem que pegar um exército que pega os mini bosses em diferentes lugares. Não adianta, entendeu? Perfeito. E tu não vai pegar, aí que tá, né? Mesmo os Janones, quando eles pegam os Janones, eles não pegam os Janones e botam lá na CPI agora do 8 de janeiro. Mas o Janones ia fazer chover, ele ia fazer outra CPI da Covid daquilo ali, Uhum. sabe? Ia ter todo mundo acompanhando. Quando o governo Lula, eu vou fazer a crítica, porque, enfim, acho que tem que fazer a crítica, né? Alô, lulistas, podem me matar depois, né? Porque não Ah, Somos vai a favor. aqui. Aqui pode bater sem fazer massagens. a crítica. Quando eles vão buscar pessoas que são pessoas com peso na internet para entrar nos grupos de ação e tal, são pessoas muito sérias, sempre, sabe? Uhum. Essa coisa do. Então vamos lá fazer uma estratégia de videogame e tal, nunca entra. Ela nunca é chamada. Então, você vai olhar os influencers chamados, por exemplo, eu não vejo o pessoal que você citou do Meteoro, eu não vejo o pessoal lá, Bolso Regrete, Jair e tal. Jair está falando no Twitter que está desempregada há meses, né? Assim, eu não vejo alguém lá e falar, então pega essa pessoa aqui para todo dia soltar coisas a respeito, sabe? Mas assim, tu vai perder o controle, como as pessoas perdem o controle com os Janones. E eu também não sou janonista, tá? Mas assim, o problema dos Janones, eu não quero Janones no CPI, tiro os Janones do caminho, é que as pessoas não conseguem controlar. Mas é na hora que você tem essas figuras incontroláveis que o lúdico e o divertido pode acontecer. Uhum. Enquanto for previsível e controlável, não dá para se divertir muito. Quer dizer, se você está jogando um jogo, para voltar para os videogames, em que tudo que está seguindo exatamente uma estrutura conhecida e previsível, o que, que não tem? Não tem o lúdico. Uhum. O lúdico vem da coisa que me pega de surpresa, da coisa engraçadinha que eu não estava esperando. Eu lembrei, por exemplo, daquele joguinho que tinha um demoninho que você ia entrar nas caverninhas e tal, não sei o quê. Cada hora aparecia um troço diferente, cada caverna era diferente, e você jogava para quê? Para poder ir para a próxima ver um troço que você não viu ainda. Então, assim, essa coisa do inesperado, ela tinha que poder entrar conosco mais à vontade, com mais. É uma questão de relaxar mesmo. Eu não estou dizendo é o Lula que não relaxa, ou é o PT, ou é não sei quem. Eu acho que a esquerda como um todo tem esse problema de muita seriedade, muito. Se eu deixar de ser sério, a coisa desanda, entendeu? Que Uhum. é uma coisa que nos limita.
Inclusive, Alguém do MBL não tem medo de ser ridículo, percebe? Isso é verdade. Eu lembrei da minha pergunta, Sueli. Ela vai nessa linha aí. Olha só. Ó, ela vai nessa linha aí. É... É porque a gente sempre cai nesse mesmo assunto porque são as condições do debate e que levam a conclusões similares, assim, a gente sempre tá falando sobre isso, né? Essa questão da política com o desejo, né? Então, e tem diversos autores também que fazem isso, né? O Safato ele fala isso, o Mascaro fala isso, e se você voltar nos anos 60, o Lacan falava isso, e tá em tudo quanto é lugar e parece que a gente sempre retorna a isso, né? Então tem um problema que a gente virou uma esquerda muito séria, né, muito academicista e parece que desprovida de desejos, de vontades e de humanidade, né. E eu tava pensando nisso porque, inclusive, esse fim de semana eu assisti Esse fim de semana não. Terça-feira, que eu tava com insônia, né, fui dormir, não conseguia dormir, aí 3 da manhã eu botei aqui na locadora do Paulo Coelho, né, nos torrents da vida, eu assisti Masculine e Feminine do Godard, né. E é muito interessante como aquele filme ele une essa coisa, né? Apesar de ser uma crítica, uma elaboração desse personagem meio perdido, sem saber o que quer e tal, mas você tem um debate, pelo menos uma união da coisa, né? Dessa juventude perdida entre uma militância de esquerda e uma disputa entre as vontades, os desejos, as aspirações, né, essa confusão. Mas ali existe a discussão entre um desejo, né, intrínseco a uma política. E a gente meio que perdeu isso. Então você concorda que hoje em dia a nossa principal tarefa é trazer esse lúdico e esse desejo de volta para a política, para a esquerda, né, e trazer de novo uma política libidinal, né, como falava o Mark Fisher? Eu acho que foi isso que a direita fez, que foi por isso que eles ganharam toda a força. E assim, eu estou dizendo descaradamente, vamos copiar o que a direita fez, porque eles têm razão. Tá? E quando você usa a expressão academicista para falar como é que a esquerda ficou chata, né? Eu vou dizer que a esquerda já era chata nos anos 80, tá? Mas assim, quando você usa, era menos chato, mas era chato. Quando você usa a expressão academicista, vai direto ao ponto que eu toquei quando eu falei, é por isso que a academia está ruindo, né? Uhum. Porque a academia também é chata. O Sim. meu orientador de doutorado falou, eu falo isso para todos os meus orientandos, eles entram e eu acabo dizendo isso sempre. Meu orientador de doutorado, num determinado momento, falou, olha, você não está feliz e enquanto você não for feliz, o doutorado não sai, né? Porque eu quero saber, ele nunca me disse como ficar feliz, né, num lugar que eu não conhecia ninguém. O meu orientador, tudo que era o trabalho que eu apresentava, ele falava que era uma porcaria, ele não resolveu o meu problema, né? Mas foi assim, você tem que ficar feliz. O que eu fiz, né? Eu acho que eu passei uns 2 meses sem ver a cara dele, porque eu sumi e fui fazer coisas para ser feliz. Mas foi um conselho brilhante, sabe? Eu faço muito isso, falo muito isso para os meus alunos, né? Assim, por que quando eu vou para a aula, eu tenho que ir para a aula e já saber que vai ser chato, sabe? Eu já sei que vai ser chato, né? Às vezes vai ser chato, eu concordo, às vezes vai ser chato, mas não precisa ser chato para ser bom, entendeu? A gente acabou criando uma coisa de que, sabe, o cara que está no Congresso e é o cara que tem as melhores tiradas, ele devia ser o herói do Congresso, sabe? Porque é esse cara que faz a gente voltar na sala que estava tendo aquela discussão, né? Então, assim, é uma coisa que a gente perdeu. E a gente, eu acho, perdeu primeiro na academia, né? Por isso que na academia está mais grave. Mas aí você fala, esquerda sendo academicista, eu acho que é exatamente nesse sentido de ser. Assim, eu vou te dizer, por exemplo, sabe, você falou do filme, eu pensei, cara, eu não vou digitar agora que vai, né? Mas eu vou lembrar esse nome depois para procurar, porque eu não vi. Agora, veja, Bom dizer filme. eu não vi esse filme é uma coisa assim que, pô, eu digo hoje com muita tranquilidade, porque eu estou me lixando se as pessoas estão achando que eu tenho status acadêmico ou não. Mas realmente, quando eu era mestranda, eu não teria dito
isso que eu disse aqui, porque vem uma pressão violenta, assim, de como que tu não viu? E tá, sabe? Como se fosse impossível ter lido toda a bibliografia, ter visto todos os livros. Eu mandei um artigo recentemente para Parecer, e eu tomo porrada como todo mundo, né? Por isso que eu gosto de parecer anônimo, porque daí todo mundo toma porrada igual todo mundo. E um dos meus pareceristas me devolveu dizendo que eu não tinha feito referência a 2, 3 textos. Cara, não tem condição de ter lido tudo que o cara leu. Sim. Sabe? Não tem condição. Então, assim, eu não acertei a minha bola na caçapa de tudo que você leu, mas eu li outras coisas, sabe? Então, a gente precisa parar com isso, inclusive dentro da esquerda, né? De falar assim, mas como tu não percebeu a profundidade do não sei o que e tal? E ser mais leve, nesse sentido que eu acho que realmente a direita sacou isso aí. E a gente tem medo de ser ridículo, e alguém que seja ridículo na esquerda está condenado. Não tem perdão de ser ridículo na esquerda. Né? Mas a gente devia poder ser ridículo. Ser Sim. ridículo é. Né? A hora que ele falou, eu lembrei a pergunta, eu pensei, puta, ele vai perguntar, você é ridículo? Ser ridículo é muito bom, porque, sabe, todos nós já fomos ridículos em mais de uma vez na vida, e se alguém não foi, está perdendo essa oportunidade de acordar no dia seguinte e falar, meu Deus, né? Que é importante, sabe? Que é um momento, sei lá, que é especial. Não gosto de ser ridícula, mas todos os momentos em que eu fui ridícula me ensinaram muita coisa. E eu acho que é curioso até porque a situação ela é tão grave, né? Que eu já falei outras vezes, a gente precisava de uma reforma da estrutura de universidades, né? Repensar a organização. E além disso, né, quando a gente traz o exemplo da picanha que o Lula fala, né, é um problema até dentro do PT, porque é só o Lula que faz isso, né, dentro do PT inteiro. Então, nem ali a situação melhora, né, nessa direção. E aí também tem toda a crítica que a gente faz, né, porque esses... Que parece que vai ser a mesma direção do governo do PT, né? Que é esse foco muito no consumo e pensar sempre a cidadania como um acesso ao consumo, né? A gente parece que nunca sai dessa etapa de a socialização é o consumo. Ah, mas e depois a garantia de direitos, educação, saneamento? Nunca chega a isso, porque a gente sempre trava nisso e parece que isso é uma repetição novamente, mas né? aí ele falou dos Titãs, né? A gente está na comida e nunca chega no diversão e arte. Uhum. Pois é. É isso, entendeu? Acho que é precisamente isso, assim, a gente não pode ficar só nessa questão. Claro que ela é fundamental. E aí entra um outro fator que é, enquanto a gente sabe que tem gente que não está podendo ter o mínimo básico, né? Eu entendo por que é que enfim, em certa medida, a gente tem que se preocupar com isso. Realmente, para a pessoa que está nessa situação de carência de tudo, né? O que ela consegue se preocupar agora é com isso. No entanto, a gente tem que estar pensando o que ela vai ter depois disso. Porque a gente só vai querer a diversão em arte quando a gente tiver comida. Eu concordo plenamente. Mas está todo mundo olhando para essa primeira parte, né? Sim. Não à toa, no mesmo disco dos Titãs tem uma música que chama Diversão também. Fica aí a questão. Aí, ó. Fica aí, entendeu? Tô falando. Né? Colegas de USP do meu tempo, inclusive. Olha aí, Olha muito só. bom. Esse Gosto pessoal da muito. minha geração, esse pessoal da minha geração tem os bolsonaristas, mas também tem aí suas. Inclusive, tinham vários bolsonaristas nos shows dos Titãs. Eu fui nessa turnê que eles estão fazendo juntos. E é sempre muito engraçado porque as pessoas estão totalmente perdidas. Eu acho que elas ficaram 40 anos escutando a coisa sem prestar atenção. O que pra mim não faz sentido nenhum, porque assim. Eu fala desculpo que, a pessoa ouvir uma banda estrangeira, né? E, pô, exatamente. adoro, mas não sabia que o Roger Waters era de esquerda. É o que eu ia falar, é exatamente isso que eu ia falar agora. Fala, pô, tem coisas que elas são óbvias pra gente, mas tudo bem, a pessoa tava num lapso, ela tem uma outra relação ali também com a língua, com a compreensão. Pô, tudo bem, mas cara, os Titãs, eles estão cantando em português faz 40 anos. E eles nunca tiveram uma posição diferente. E assim, a maioria das músicas pelas quais eles são conhecidos são músicas
absolutamente, confessionadamente ideológicas. Então, assim, não tem o que dizer. As pessoas estão Pois é, malucas. mas é muito interessante se você pegar essas pessoas, né? Vamos dizer, né? Eu entraria facilmente num acampamento bolsonarista, eu tenho essa cara de tia. Se eu entrar no acampamento bolsonarista e falar, vocês querem comida, diversão e arte, eles vão concordar, não. Sim. Você sabe, essa é a questão. Né? A gente vê muito esses grupos como um outro que não tem nada em comum com a gente, mas eles têm muito em comum. Tanto é que eles estavam na nossa família, na nossa Exatamente. casa. A gente hoje não fala mais com eles, mas o cara estava, sabe, assim, é muito sério isso. Né? E eles não se acham, enfim, xarope, sei lá, que expressão usar. Tá? Eles acham que os problemas são nossos. Então, Sim. fazer essa virada é um negócio muito importante. Eu estava pensando, quando vocês me convidaram, por alguma razão, né, eu estava divagando e eu comecei a pensar, por exemplo, na questão da identidade gamer, né, de quando fala assim, um gamer, né? E eu fiquei muito chocada quando eu percebi que os roqueiros eram os bolsonaristas, os gamers eram os bolsonaristas, as tias de 60 anos eram bolsonaristas. Então eu penso assim, o que sobrou, sabe? Quem é a esquerda? Né? Então É eles o pegaram, K-pop na só. verdade, Só restou muitos K-pop. nichos identitários. Hã? Só restou K-pop. Então, a gente, pois é, né? Então, assim, todos nós estamos no K-pop, e aí eu percebo como eles pegaram isso. Quer dizer, tem todo um conjunto de identidades possíveis e podem esperar o K-pop na próxima eleição, o K-pop de direita, né? Tem um conjunto de identidades possíveis que foi sendo apreendido e que debaixo das nossas barbas. E que eu acho realmente que se a gente junta aí um bando de, sabe, gamers para fazer estratégias políticas na próxima eleição, qualquer candidato que a gente apoie ganha, sabe? Assim, até o azarão, que vai ser o Ciro, né? Porque o Ciro sempre perde, a única chance de ganhar é ter um bando de gamer atrás dele. O que o Ciro foi fazer? Foi fazer o cara lá que estava apoiando, fazer o Games, né? E Virou aí Ciro começou a ser Games. patético. Quando ele virou Ciro Games e começou a ser patético, todo mundo falava nisso. Né? Aí ele parou. Aí ninguém mais falava nisso, sabe? Assim, é uma coisa que tá ali, né? E que a gente, de alguma forma, sabe brincar dessa brincadeira. A gente sabe fazer isso na esquerda, mas a gente não sabe, a gente não consegue fazer isso institucionalmente, partidariamente. E vou fazer uma observação aqui que eu acho bem importante. Né? Eu sempre falo para as pessoas que eu não me considero uma pessoa de esquerda, estou falando da esquerda, nós da esquerda, mas eu acho que o Brasil não tem esquerda. Tá? Eu realmente Uhum. acho que a coisa De mais à fato, esquerda não. que tem no Brasil é o Boulos. Assim, gente, não, né? Absolutamente não. As políticas que o Boulos está defendendo estavam todas lá em governos de centro, sabe? Então, Sim. em outros países. Assim, não temos esquerda. Né? Então, quando eu digo nossa esquerda, é uma centro-esquerda muito suave, que está sendo chamada de comunista e a gente, às vezes, reage a isso como se a gente estivesse acreditando. Né? Não é, entendeu? Eu tenho uma discussão muito séria, meu marido é estrangeiro, né? Eu tenho uma discussão muito séria com ele, que ele aposta sempre que existe uma esquerda radical no Brasil e eu quero ver essa esquerda radical, porque eu nunca vi. No cenário nacional, a disputa política é outra. É esse cenário que a gente tem de o PT e PSOL, né? E essa grande direita, essa vasta direita fazendo. Cada um se matando, né? Um pegando o espaço do outro, né? É isso que acontece. É realmente um Sim. cenário caótico. E a gente, inclusive, tá. A gente tem um cenário que é mais à direita do que geralmente os outros países da América Latina também, né? Então a gente parece ter uma situação mais grave. Porque E aí aí nos entra. falam assim, ó, o PT ganhou, o Brasil vai virar comunista e tal, não sei o quê. E a nossa reação é isso. Em vez de falar, cara, vocês estão sendo ridículos, é ficar, de certo modo, meio orgulhosinho, sabe? Ao invés de virar e falar assim, quer saber, nós não somos de esquerda. O PT não é de esquerda. E começar a falar, o PT, você acabou de falar, né? Assim, tem toda uma indução ao consumo e tal.
para ganhar a eleição tem que virar o jogo e falar que a gente está defendendo isso, mas fale, sabe? A gente não é mesmo, a gente é decente pra caramba. Desculpa, eu discordei. Não, eu só ia comentar que existe, né, esse distanciamento ideológico do Brasil em relação ao restante da América Latina e do Caribe, justamente porque a gente também faz um papel de subcolonizador, né, na nossa região. E aí o Brasil ele se coloca como esse farol condutor da América Latina, né, e numa posição de opressão de fato, né? Porque Não à toa aceitou a missão no Haiti. Exatamente. Quando você vai observar uma série de tratados e de acordos regionais, é sempre a posição do Brasil que prevalece, mas no sentido de imposição, de fato, né? E não, então é uma posição impositiva, porque em relação ao poderio econômico do país, assim, é claro que existe também uma solidariedade latino-americana, mas ela vem muito mais do povo do que da institucionalidade, né? Então existe de fato esse problema, é aquela coisa, né, que o Brasil é um país que está de costas para a América Latina enquanto ficou observando a Europa e os Estados Unidos. Então é bem isso, né? Esse exemplo, essa frase que é uma frase de efeito, mas que ela também tem a sua verdade por trás. Eu me lembrei agora de uma coisa bastante interessante que aconteceu, e ilustra isso que você falou, né? Eu estava na Digrona e um pessoal de outros países da América Latina entrou em contato e tal, e algumas pessoas participaram da última reunião do meu grupo de pesquisa e falaram do cenário da pesquisa de games. Eram duas moças do Chile, falaram do cenário da pesquisa de games no Chile, né? E de repente eu fiquei extremamente desconfortável, porque a minha sensação era assim: o Brasil está na frente do resto da América Latina e nós vamos, então. E aí eu pensei, cara, eu estou fazendo, sabe, como é que eu falo para ela, vamos juntos, sem fazer esse papel que se chamou de subcolonizador, que eu acho perfeito. Quer dizer assim, olha, a gente, por uma série de circunstâncias, que a gente pode estar com uma história de pesquisa muito mais desenvolvida e tal, mas assim, nos game studies, mas me deu um pavor de novo, colocar o Brasil nessa situação, sabe? Tanto que a Digra América Latina não foi em frente, a Digra Brasil foi. Né? E isso é significativo. Agora, é meio assustador perceber que, de repente, você pode estar reproduzindo. Também não adianta falar, então não vou brincar com o pessoal da América Latina. Sim. Não dá, né? Sim. O Rafa Detone, ele comentou ali no chat, né, que até ouvindo sua palestra na Digra e tal, ele tinha dificuldade em entender também essa coisa da brincadeira do lúdico como esquerda, né, por causa da armadilha de virar a esquerda festiva, né. Como é que você acha que a gente equilibra isso, sem cair nessa armadilha da esquerda que bota a rosa na ponta da arma? Eu não vejo problema na esquerda botar a roça na ponta da arma, entendeu? Eu acho que se a gente conseguir, então é tudo esquerda. É meio que eu falei do MBL não ter medo de ser ridículo, entendeu? A gente não pode ser só uma esquerda festiva, a gente não pode estar só fazendo ciranda. Mas se tiver lá um povo fazendo ciranda também, a gente se diverte, a gente dá risada, sabe? Assim, eu acho que a hora que a gente fala, nenhum de nós pode correr o risco de virar cirandeiro, hein? Aí a coisa começa a complicar, entendeu? Sim. Assim, tem um povo lá que faz ciranda, tem um povo que leva mais de outra maneira e tal, mas o povo que faz ciranda, por exemplo, vai organizar uma festa muito melhor do que o povo que fica discutindo, sabe, filosofia política com texto universitário. Sim, isso, exato. Entendeu? E é também, acho que a gente cuspiu fora esse povo aí da esquerda cirandeira, da esquerda festiva. E, na verdade, acabando com as festas, a gente meio acabou com o que fazia essa sociabilidade, não queria dizer, desabrochar. Sim. E é interessante, né? Porque se a gente fosse... É curioso, porque se a gente olha para os anos 80, né, e 70, com a coisa da campanha da Direta Já, o movimento sindical, o envolvimento da Igreja Católica com esses movimentos, e aí a gente olha hoje em dia e a religião ela é usada para
pelos movimentos de direita, né? Quando a gente teve uma experiência de catolicismo de esquerda, né, forte. Então, a gente tem que pensar isso até para conseguir construir esses espaços de sociabilidade, né, e transformar essas relações, para também a gente ter essa potência e essa construção na rua, né, para a gente ter até apoio e a gente ter uma construção política que eduque as pessoas, mas também cria esses vínculos, né, cria esses afetos. Porque quando a gente fala a situação do Brasil é tão grave, porque, por exemplo, a favela, né, a ausência de Estado, né, uma ausência completa. E aí você tem esses fenômenos, inclusive que o último vira-casacas, o Carapanã, estava falando, né, que é essa junção de igreja e tráfico. E aí, ou seja, se não tem Estado, as duas instituições que ocupam aqueles espaços é a igreja e o tráfico. Mas ali você tem, né? A sociabilidade está sendo construída. Mas qual sociabilidade está sendo feita, né? É a sociabilidade reacionária. A gente perdeu a igreja, a esquerda perdeu a igreja porque a igreja católica, que era a que a gente tinha enquanto instituição, foi lá e disse parem com isso, né? Então, assim, tem uma repressão deliberada de ir lá e cortar essa linha aí. E foi isso, acabou. Vocês não vão mais fazer esse tipo de manifestação e tal. A gente também nunca teve essa linha de falar, então vamos deixar nascer uma outra igreja, porque a Igreja Católica que fazia essa política e tal era muito institucionalizada. Uhum. Mas você estava falando, por exemplo, do problema de ter a favela ser, por exemplo, um lugar sem Estado, né? A gente não usa esse argumento, sabe? Quando as pessoas falam assim, não, porque queremos o fim do Estado, está lá debatendo com o neoliberal da esquina, sabe? Ele está falando, não, porque tem que acabar o Estado e tal. Não tem lugares sem Estado no Brasil, sabe? Vai lá, né? E o que acontece? Quando ninguém exerce poder, alguém exerce, quer dizer, a gente tem que se apropriar disso, né? Eu estou pensando assim, o que era legal na igreja, por exemplo, né? Eu fui criada numa família católica, mais ou menos católico brasileiro, né? Aquele católico que vai na missa e tal. Tem um colégio católico, né? O que era mais legal? Era a festa junina. Era o encontro de jovens que ia todo mundo, ninguém podia ir a lugar nenhum sem os pais, mas se era para o encontro da igreja, podia, entendeu? E aí ficava 2 dias acampando, sei lá, ficando no lugar lá, longe da família, um monte de adolescente que nunca podia sair sem os pais, nunca podia dormir fora de casa. Então, assim, era uma relação que a igreja sabia te oferecer. E que essas igrejas que estão fomentando essa socialidade, ela continua oferecendo. Sim. E é uma sociabilidade que é divertida, quer dizer, é claro que todo mundo sabia, sabe, que rolava 1000 coisas naqueles encontros da igreja e continuava acontecendo e continua até hoje. Claro que as pessoas devem saber que deve rolar 1000 coisas nos encontros das igrejas evangélicas, que eu saiba, ter encontro de jovens, tal, encontro de jovens, deve rolar 1000 coisas que são completamente contra os princípios. No entanto, tá bom, deixa rolar. No mesmo esquema que eu acabei de falar, deixa o povo fazer ciranda. Exato. Perfeito. Anderson, você tem alguma pergunta? Vamos se encaminhar que tem 1h30 aí. Vamos fechando o episódio para não ficar tão longo. Você tem alguma pergunta aí? Não. Estou extremamente satisfeito com a nossa conversa. Muito boa. Sueli. Apologia da esquerda, apologia dos cirandeiros. Eu terminei fazendo apologia. Gente, vocês vão acabar comigo. Não, é porque eu acho que... Não, eu acho que faz total sentido. E, na verdade, eu vou dar um exemplo aqui que já aconteceu comigo e eu tenho certeza absoluta que já aconteceu com o Fernando também. Nós, enquanto marxistas que nos identificamos com a esquerda radical, a gente ouviu bastante de muitas pessoas falando, olha, eu queria ser que nem vocês, mas tem que estudar muito. Né? Então a pessoa tem essa percepção de que não existe uma outra via de recepção para os quadros de quem pensa a esquerda a partir de um viés radical, né? Que a radicalidade é você ir na raiz do problema, né? Então, claro que isso vai exigir
uma reflexão teórica que é mais densa mesmo, mas tudo isso é construído de maneira coletiva, com as pessoas, com as organizações, com uma série de movimentos que não se dão de maneira isolada, mas muitas vezes a própria cooptação, né, a recepção dessas pessoas, ela é obstada, né, ela é repelida por esse pensamento de que todos nós estamos sendo muito sisudos, muito austeros, né, de que precisa estudar muito para ser de esquerda, precisa ter lido uma cacetada de livros e de, pô, ó lá, os caras fazem podcast na frente de uma estante com um monte de coisa, e aí tem que Olha, é você. Mas, na verdade, isso revela, né, não só uma percepção errada das pessoas, a gente não pode culpar as pessoas por essa compreensão, né, porque elas estão sendo induzidas ao erro, elas estão sendo induzidas pela nossa inabilidade de poder mostrar que existem outras vias de trabalhar a construção desse conhecimento, né, e de que esse conhecimento ele não vai ser construído num porão em que a pessoa vai ficar trancada lá, mofando no meio da bibliografia do Marx e do Engels, né? Tem outras vias, tem outras construções, tem outras formas da gente recepcionar as pessoas, até porque não é todo mundo dentro do campo da esquerda que vai ter a mesma incumbência de criar a reflexão intelectual, de trazer as proposituras. As pessoas podem desempenhar diferentes papéis que vão exigir diferentes níveis de compreensão teórica e de prática, mas todas elas vão ter um valor de equivalência, de comparação, né, e de percepção mesmo, de construção coletiva ali que vai complementar. Então eu acho que é importante isso, a gente tirar um pouco do nosso campo essa obrigatoriedade dessa seriedade toda e mostrar que através da diversão, da ludicidade, de rir de si mesmo, porque no fim muito é sobre isso, né? Quando a gente fala que é aceitar o ridículo, é aceitar a capacidade de rir de si mesmo, né? E rir de si mesmo é uma grande arma sedutora, né? Pô, por que mulher gosta muito de homem engraçado? É isso, porque o cara faz rir, né? Às vezes não é o cara mais bonito, às vezes não é o cara mais charmoso, mas é o cara que, pô, tem a melhor sacada, tem o timing, tem o lance que tá nele, do carisma, né? Então tem essas questões todas, eu acho que é importante. Então, grande contribuição para o nosso debate. Eu tô aqui pensando que agora a gente vai fazer podemos fazer também umas linhas de coaching, né? Aí, Os caras fazem como Aí eu para as acho mulheres. aí tá indo longe demais. Como você aí O coach comunista, imagina. aí, muito bom. Mas eu acho que é isso, é saber trabalhar essas linguagens todas, né? E é muito bom, isso tem um grande valor. Então, por isso que eu E gostei. aí tem uma coisa que você falou que me pegou assim, não vai ser todo mundo que vai ter que ficar fazendo o grande desenvolvimento teórico e as grandes discussões. Sim. E o fato de que a pessoa não entendeu a fundo o que é o neoliberalismo não impede que ela esteja agindo de uma forma que está perfeitamente de acordo com o neoliberalismo. Da mesma forma, poderia se aplicar isso para a esquerda, mas a gente cobra que a pessoa esteja entendendo a fundo, sabe? Assim, e a gente perde as pessoas. Eu vou só botar aqui, assim, de um jeito resumido que eu tava pensando, e acho que a gente já mencionou isso antes, mas o ponto é a sociabilidade, é criar espaços onde as comunidades floresçam. E isso, eu acho que é uma oportunidade sempre perdida, que é sei lá, o PT tá no governo e já esteve, né, antes 14 anos, que é pegar a experiência do MST, do MTST e espalhar por todo o Brasil, porque, cara, lá tem as escolas, as hortas, as festas, tradições, os calendários e a vivência com o campo e tudo mais, e tudo isso cria uma outra sociabilidade, sabe? Visitar uma ocupação do MST é outra coisa, você aprende, você vê que é um outro estilo de vida, e é isso que a gente deveria estar incentivando. E a gente tem esse modelo que é nosso, né, que é a nossa vivência, que é uma coisa só do Brasil, e a gente não massifica isso, né?
E aí fica o MST sozinho lá fazendo as cozinhas solidárias e não sei o quê. E é sempre eles, sabe? E a gente não transforma isso, sei lá, política de Estado. E tem uma coisa, né, que além da gente entender que não é todo mundo que vai desempenhar as mesmas tarefas nessa construção coletiva, a gente tem que entender também que não é todo mundo que vai ser conquistado pelo nosso campo. Isso é uma coisa que precisa estar bem clara. A gente tem que aceitar que a unanimidade é de fato esse idealismo, né? Então a gente não tem que entender que cada um tem a sua maneira de ser seduzido ao ponto que todos serão seduzidos. Não é esse o ponto. O que a gente precisa é de uma hegemonia quantitativamente significante para que a gente reforce as nossas conquistas dentro dos limites dessa institucionalidade, né? Que a gente faça com que seja possível, não só por uma questão de governabilidade, mas também de sociabilidade nos diferentes espaços, né? Até nesses espaços onde o Estado não chega, e é por isso que é importante superar a questão de pensar apenas na governabilidade, mas é a gente transformar esses espaços em espaços em que a gente seja aceito, em que haja essa receptividade, né? E onde não houver essa receptividade, pelo menos que não haja esse estado de repelir imediatamente a nossa presença. Esse é o ponto. A gente vai conquistar todo mundo? Não, a gente não vai conquistar todo mundo. Isso é impossível virtualmente. Mas o que a gente pode fazer é trabalhar para que a gente consiga, pelo menos, chegar nos espaços e sermos escutados. Que é uma E coisa que veja, não se a acontece. gente conseguisse conquistar todo mundo e todo mundo passasse a pensar da mesma maneira, a gente ia ter uma sociedade muito burra. De Muito, fato. muito, muito burra. Tá? É. Então, quando a gente fala, olha, tem um nível em que essa pessoa concorda comigo e tem um nível em que essa pessoa discorda de mim, quando o nível em que essa pessoa discorda de mim é aceitável, tá? É o Não ponto. é tem que matar todo mundo, é perfeito. A gente teve 4 anos, um pouco mais, mas a gente teve os 4 anos com muita gravidade para a gente ver o que a gente não pode tolerar de maneira nenhuma. Com o que é que a gente não tem que conviver. O resto, a gente tinha já que ter caído a ficha de que a gente tem que acolher sim. Uhum. Sabe? Então, assim, o fulaninho foi lá na festa do MST com a namorada Patricinha dele. E ela vai continuar pensando o que ela sempre pensou, mas o ano que vem ela vai na festa de novo, porque ela gostou da festa, porque ela gostou das pessoas. Um monte de coisa no imaginário dela mudou, e não precisa mudar o resto, sabe? É isso, deu, bastou, que bom, ela passa a ter contato com outras coisas. Então, ele não vai cair, não, é uma mente a menos para cair nessa radicalidade, que é a radicalidade que quer ser homogênea do outro lado. A gente também não pode cometer esse mesmo erro, sabe? Sim. Exato. Muito bom. Sueli, alguma coisa que você queira colocar pra gente fechar a conversa? Olha, não, eu acho que foi muito legal. Eu agradeço muito para vocês por terem me chamado. O pessoal do meu grupo tem muitas pesquisas muito legais também, então, assim, vou ficar acompanhando, já acompanhava vocês e vou continuar acompanhando. Tenho várias recomendações aí de pesquisas de pessoas que vão poder falar coisas muito bacanas. Então, Opa. eu só tenho a agradecer mesmo, foi muito legal. E me deram ainda a oportunidade de não terminar a live falando sobre fazendo apologia da ciranda, eu estou fazendo apologia da heterogeneidade. É O isso. que é mais aceitável, né? Então, muito obrigada, Ufa. Imagina. Sim. Bom, agora a gente tem só nossas dicas culturais para fechar o episódio. Então, Anderson sempre começa, por favor. O que você tem aí para nós hoje? Culturais. Minha dica cultural, já que a gente não vai conseguir conquistar todos os corações e mentes, que também é uma música dos Titãs. O Escutem cara Titãs. veio, né? Essa é a minha dica cultural. Escutem o álbum que se chama Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, grande disco, gravado acho que em 87, 88, não me lembro o ano agora, mas ele traduz perfeitamente
essa nossa discussão, porque ele foi gravado aí um tempinho depois do fim da ditadura militar, mas ainda pairava no Brasil não só a censura institucional, que não terminou com a ditadura militar, a gente teve ainda censuras à arte e a diversas outras manifestações até que virasse o governo Sarney a década de 90, então tem uma série de situações que acontecem no entrevero de 85 até 90 especificamente, mas ele é um disco muito importante porque ele repele um pouco o que foi dito no Cabeça de Dinossauro, que eram ataques e reatividades coletivas, e ele trabalha muito as questões mais introspectivas, né? Então é um disco que ele tem muita energia e muito vigor, que é uma coisa muito própria do pós-punk da década de 80, mas ele consegue aliar, né, esse ritmo, essas melodias e essa estética, né, dançante com questões muito importantes, muito urgentes e que fazem com que a gente compreenda o Brasil de hoje. Não à toa, né, nessa turnê que os Titãs estão fazendo, agora está em pausa, mas eles vão retornar, né? O Nando Reis, que na época fazia parte dos Titãs, ele atualizou, né, agora a música que chama Nome aos Bois, colocou o nome lá do Bolsonaro em conjunto com uma série de outras personalidades e gerou animosidades diversas e foi noticiado amplamente, justamente porque é aquele clichê de você dizer que uma música tão crítica ainda continua tão atual, mas ela é atual não só porque o Brasil dá 2 passos para frente e 2 para trás, mas porque é um disco atemporal na compreensão de parte da cultura e da institucionalidade brasileiras. Então, é uma banda com notáveis, né, da arte no Brasil, e aí eu rasgo até um pouco mais a seda para o Arnaldo Antunes, porque ele eu considero gênio, coisa que eu acho que é um pouco menos extensiva aos demais membros, mas embora sejam todos muito talentosos, o Arnaldo especificamente é uma questão genial, assim. Então, escutem Titãs, e é um disco muito bom. Jesus não tem dentes no País dos Banguelas, essa é a minha dica cultural. Muito bom. Sueli, você tem aí um produto cultural ou leitura acadêmica também? A gente falou de academicista, né? Mas se quiser também indicar livros, artigos, assim, dentro também do assunto que a gente abordou, né? Desinformação, porque tem muita coisa ainda que dá para ser tratada, né, sobre esse tema. Eu fiquei com muita vontade de falar, além de ouvir Dança em Titãs, né? Mas não, eu tô aqui pensando, recentemente, de 2018, com certeza para cá, foi publicada muita coisa bacana sobre desinformação no Brasil. Muitos textos acadêmicos, assim, se a pessoa entrar lá no Google Acadêmico, colocar desinformação, tem dossiê de várias revistas da área da comunicação com textos incrivelmente bons sobre vários aspectos da desinformação. Tem muita gente estudando isso no Brasil com imensa competência. Tem gente fazendo textos menos acadêmicos, um pouco mais leves, como o livro do Meteoro, por exemplo, que deixa bastante, traz bastante informação sobre o que poderia ter sido o nosso tio, que era o Olavo. Tem livros de jornalistas narrando coisas. A gente está com muito material muito bom sendo produzido em podcast, em vídeo, em livro e em texto acadêmico. Então, dá para ter, enfim, abordagens das mais variadas espécies sobre temas, sobre subtemas da desinformação, inclusive. Eu quero ver o que está rolando de desinformação sobre vacina. Eu lembrei do podcast Ciência Suja, por exemplo, sabe? Então, assim, tem algumas coisas aí que a gente vai poder acompanhar, e eu acho que, assim, eu não vou dizer ouçam o Medellín em Brasília, eu vou dizer pressionem os autores do Medellín em Brasília para voltarem a ter mais periodicidade na produção, porque tá difícil, entendeu? Tá, eu vou fazer o almoço, aí eu fico, caraca, não tenho medo de delírio pra ficar de fundo. Eu não vou falar
ouçam, eu vou falar, vamos pressionar, porque eles andam folgando, cara. Isso não é possível. Cristiano Botafogo e Pedro Dalto. Estava tentando lembrar aqui. Como dizem, né? Seu lixo, então. Muito bom. Bom, eu vou indicar. Eu vou indicar o filme que eu já mencionei aqui, o filme do Godard, o Masculin Feminin, não sei como é que fala, Anderson. Masculin Feminin, se ela pronunciação correta. Tá, eu achei meio estranho falar assim, mas eu vou me acostumar até o momento. Vai ficar aqui, mini lição rápida. Une petite leçon de française. Não existe o som in na língua francesa. Eita. A não ser em nomes próprios e em casos de exceção. E aí você vai ver um trema em cima do i. Por exemplo, da Anaïs Nin. Mas é Olha sempre aí. Duolingo com o patrocínio. Isso, não é impossível. Por exemplo, c'est impossible. Caramba. É isso. Tá, então tá. Como é que é? Masculin e feminin? Masculin feminin. Caramba, tá bom. Mas então, esse filme do Godard, ele é um filme de 67, se não me engano. Tem esses temas similares, né? Igual o La Chinoise, que também tem essa coisa de falar sobre a juventude da França naquela época e todo mundo se dizia maoísta e eles queriam, né, vamos pichar e tal. E diferente do Chinois, que ele faz uma crítica a esses grupos extremistas que não têm ligação com o partido, mas estão lá, não, a gente tá montando aqui a revolução e tal, mas eles não sabe, estão sonhando que estão fazendo alguma coisa. Nesse segundo ele tá falando sobre esse jovem, e aí eu acho que, eu não sei se o Anderson pode me confirmar, mas eu acho que é daí que o Renato Russo tira a geração Coca-Cola também, porque o Godard ele fala que é a geração, são os filhos do Marx e da Coca-Cola, né? Porque eles querem consumir, eles querem acesso àquilo. E tá vindo a onda de produtos culturais da Inglaterra e dos Estados Unidos. Eles estão ouvindo Bob Dylan, mas eles são comunistas, sabe? Então, como é que essas duas coisas se conversam? Então, esse filme é muito bom, muito legal. E tem essa coisa que eu falei também, né? São comunistas, mas são jovens, então tem sexo, tem aquela coisa que parece que falta na esquerda mais moderna, né? Então, é muito interessante esse filme. Perfeita leitura. Eu vou até fazer uma... Fale. Desculpa te cortar. Eu vou até fazer um adendo aqui, que não só é uma questão que foi comum ali, na Legião Urbana por conta dessa letra do Renato Russo, mas tem uma música do RPM que chama Revoluções por Minuto, que eles mencionam também. Agora a China bebe Coca-Cola e aqui na esquina cheiram cola. Justamente porque essa dicotomia, né, da Guerra Fria e que estava muito em voga naquela época, e foi a Coca-Cola, né, ela foi um símbolo muito presente naquela situação toda. A gente tem o Cildo, né, que fazia aquelas obras que era Coca-Cola com receita de Molotov, assim, tudo. Então, enfim, é um signo muito importante e é justamente por isso que tá ali nas músicas, tá nas letras, tá em toda a mística da década de 80, por conta dessa questão toda, muito bem lembrado, muito bem pontuado. É isso. E também, só mais um detalhezinho, o protagonista, né, que ele é famoso, né, ele apareceu em vários filmes do Godard também, é Jean-Luc alguma coisa. Esse protagonista do filme, ele é meio que baseado também na juventude do Godard, e esse ator ele também fez um filme baseado na juventude do Truffaut. Então o cara ele ficou marcado por ter, né, feito personagens que são uma encarnação dos dois diretores. O cara, né, zerou a vida. Muito bom. Mas é isso, obrigado Celi por ter vindo, foi uma ótima conversa, a gente tenta manter esse programa curto, mas eu sei que os ouvintes adoram um podcast de 2 horas também pra ficar aí lavando louça, então muito obrigado pela sua presença.
Vai, aproveita e limpa a casa, passa pano, troca a areia do gato, vai fazendo tudo. Enquanto durar o podcast, você vai arrumando a casa. É o podcast com os ouvintes que possuem a casa mais limpa e organizada. Só atrás do xadrez verbal que não tem como competir com eles. Exatamente. Mas, Sueli, deixe suas palavras aí finais, seus agradecimentos não, suas indicações para, se quiser chamar os ouvintes para serem seus alunos, para ir atrás da faculdade, começar a pesquisar a comunicação, mas deixe sua mensagem final e a gente agradece sua presença. Pois é, eu não quis indicar porque eu achei meio, ai, não, né? Mas eu tô pensando aqui, não, na verdade tem uma dica de livro acadêmico que não é tão. Foi feito com essa outra proposta, que é o Introdução aos Estudos de Jogos meus, justamente meu e da Mariana Mário. Sim. Que é um É bem bom. livro que para quem está querendo começar a estudar sobre isso, ele é legal. E a gente teve o cuidado de colocar lá no final, tem a coisa dos, né, para saber mais, que era em cada capítulo, mas aí o projeto geral da coleção não permitia isso. Mas lá no final tem para cada capítulo um para saber mais. E a gente teve muito cuidado de pegar pesquisadores brasileiros ali também, né? E dar uma boa percepção para as pessoas. Claro que eu vou dizer, venham para a URGS, o meu grupo de pesquisa é o mais legal, mas, puxa, acho que no Brasil inteiro hoje a gente tem. De norte a sul, né? Sabe? É realmente assim, e quem quiser informações ou quiser dica, quem que tem aqui no meu estado e tal, entre em contato, a gente pode dar uma indicação. A Digra Brasil está aí justamente para isso, né? Para fazer esse tipo de apoio e fomentar esse tipo de existência. O Tiago, que hoje é o presidente, deve estar aí planejando o próximo encontro da Digra Brasil. O primeiro foi um grande sucesso e a gente descobriu que era até maior do que pensava. E eu já estava achando que era grande, então nós vamos bem, sabe? Então, quem está pensando em entrar agora, começar os estudos de games e não está sabendo muito bem por onde entrar, eu sugeriria, né? Tem um livrinho meu com a Mari e tem essa possibilidade de ir procurando. Onde você estiver no Brasil, vai ter um grupo que vai estar estudando isso e tentar se aproximar. Perfeito. Inclusive, coloquei o link dele no chat aí para as pessoas já verem, né? Quem está acompanhando a gente ao vivo, depois a gente coloca no post também. Exato. Então, muito obrigado, Sueli, novamente. Anderson, dê aí a nossa mensagem final para os nossos ouvintes. Ouvintes e ouvintas, atenção. Bom, primeiro eu agradeço a todo mundo que acompanhou no chat, nós tivemos ótimas contribuições, o pessoal participou bastante, o que mostra que esse foi um convite muito acertado. A gente também estava muito ansioso, né, para receber a Sueli aqui, porque a gente admira muito o trabalho dela. E lembrando novamente as maneiras que as pessoas possuem de contribuir ali financeiramente através do apoia.se/holodeck e do picpay.me/holodeckdesign. Você conhece as possibilidades ali, né, através de cada um desses links, e vejam se é possível contribuir sem que isso gere nenhum ônus para vocês. A gente vai ficar muito feliz, muito satisfeito. Caso não seja possível, outra maneira bastante importante é também ajudar a divulgar não só este, mas também outros episódios que sejam mais específicos para alguém que vocês acham que vão ter interesse nas pautas, e ajudem a gente a transformar o debate sobre videogames no Brasil num debate mais diverso, inclusivo, representativo. E quem quiser sugestões, quem quiser dar sugestões também pra gente trazer pessoas, procurem a gente nas redes sociais, interajam aí com os nossos posts, mandem mensagens, e é isso aí. E pra fazer igual a gente aqui, que é falar de academia e ser bobo ao mesmo tempo, e ficar falando besteira. Isso é importante, porque é isso que faz com que as pessoas considerem suportável se manter na academia, porque assim, é bastante desgastante, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso não só estudar e construir o conhecimento coletivamente, mas também rir um pouco de si mesmo e encontrar soluções que não apaguem essa identidade do humor, do jeito brasileiro e da maneira que a gente tem de levar a vida com as alegrias possíveis e necessárias.
É isso, gente. Muito obrigado, chat. Obrigado aos subs e os primes. Obrigado pela participação ativa do pessoal. Foram muitos comentários. O pessoal ficou também comentando aqui as coisas que a gente trouxe. Então, obrigado, chat. Semana que vem a gente está de volta. Beijo pra audiência, beijo pra vocês. Divulguem o podcast. Tchau, tchau e até mais.